convido eles aqui para compartilhar um pouco da história deles e incentivar os jovens. Amém. Quero dizer a todos que eu estou aqui de livre e espontânea vontade, não houve nenhuma ameaça sobre a minha vida. Nenhuma ameaça. Cadê os casados aqui? Faz assim com a mão os casados. Dá um glória a Deus aí. Solteiros é só para enganar vocês. Liga não. 1, 2, 3, testando. Tá cheio de gracinha hoje. Para muitos que passam sal da igreja com a paz do Senhor, amém? Para quem não nos conhece, eu sou a Karine, ele é o Tiago. Nós estamos casados há quase 11 anos. E casar é bom, meus irmãos. Casem logo. Eu falo com ele, se eu tivesse conhecido ele antes, tinha casado com 15 anos. Mas claro. Vamos começar? Pode começar você, sua versão da história? A minha versão da história. E vamos ver na foto aqui, gente, quando a gente começou a namorar. Olha aí, tem umas fotinhos para vocês. Eu só ganhei 2 quilos, tá, gente? Nem repara. Gente, a Karine, ela só é casada... Esse não é o outro marido da Karine, o antigo, tá? Sou eu mesmo, né? Porque eu tinha cabelo na época. Mas, bem, já faziam praticamente quase 4 anos que eu estava nos Estados Unidos, havia chegado aqui. E aí eu estava naquela fase de saudade do Brasil, que todo mundo passa, né? Saudade do pessoal. Então eu liguei para minha mãe, falei para minha mãe que eu ia voltar para o Brasil. É a notícia que toda mãe quer ouvir do filho, né? Voltar para o Brasil. Eu tinha na época um carrinho, falei, vou vender meu carro, vou voltar para o Brasil porque não aguento mais de saudade da minha mãe. E a igreja onde eu fazia parte, naquela época havia passado por um problema ministerial, e eu estava sem igreja, eu não tinha igreja para congregar. Foi aí que eu ouvi falar da Assembleia de Deus Missionária El Shaddai, em Maryland. Eu morava em Virgínia, não é? Manassas, e a El Shaddai tinha uma congregação em Washington, D.C., Maryland, porque é vizinho, Washington, Maryland, é tudo na mesma área. E aí o pastor Messias me convidou para pregar, não é? naquela noite de domingo na igreja em Washington. Ele não estava, não é, lá na igreja, quem estava na igreja era o pastor Wellington. Ele estava aqui no Texas. Ele estava aqui no Texas. E eu fui pregar, não é? Fui atender o convite, fui trazer uma palavra na igreja. E aí é quando entra a parte da Karine, porque aí ela elabora bastante, né? Se perguntar como é que foi, eu conheci, gostei, namorei, casei, tô aqui. Mas a Karine vai elaborar bastante. É muito, entendeu? Sem graça. Ela vai elaborar muito, então... Nesse dia que ele foi convidado para ir para a igreja, a Carol e eu tínhamos o costume de chegar lá uns 45 minutos mais cedo para limpar a igreja. Então, eu estava na recepção com a vassoura, tinha tirado o salto, a gente já ia arrumada, e Carol estava lavando o banheiro. Se ficar naquela outra foto que está com a faixa da Assembleia de Deus, dá para mostrar mais ou menos como é a igreja. Tem uma faixa vermelha atrás, para vocês entenderem mais ou menos Aí, pronto, daquela porta ali, pronto. O banheiro ficava atrás do púlpito, naquela porta ali do lado esquerdo, e a recepção bem na frente. Estou eu lá sem salto, com a vassoura, varrendo a igreja, a recepção, Carol lavando o banheiro, de repente abre a porta. Quando ele abriu a porta, que eu levantei a cabeça, ele fez: boa noite, a paz do Senhor, é a igreja do pastor Messias? Meus irmãos, eu juro, me apaixonei na hora. Eu falei, meu Deus, é a igreja dele, é a nossa, é a tua, é a nossa igreja. Eu tive vontade de falar isso, né? Mas com uma boa crente comportada, meninas, aprendam. Eu falei, boa noite, a paz do Senhor é sim, seja bem-vindo. Corri, ele já falou, então tá, foi ajoelhar para orar. Já estava na carne já, irmão? Já estava na carne. Eu não sabia que ele era o pregador da noite, não conhecia, eu não lembrava dele. Aí, quando ele sentou, ele se ajoelhou para orar. Quando ele fez isso, eu falei, meu Deus, dá a paz do Senhor e se ajoelha para orar, é meu marido. Eu coloquei o salto, deixei a vassoura do lado, corri para aquela portinha lá, a Carol estava de joelho lavando o vaso. Eu falei, Carol, meu esposo acabou de chegar. Ela se levantou, quem, Karine? Tu quer tudo para tu? Quem é? Aí eu falei, não sei de onde veio, mas é meu esposo. Aí ela foi na porta, colocou a cabeça assim e ele estava ajoelhado, com a blusa salmão, uma calça bege e um paletó bege. Eu nunca me esqueço. Nunca. Nesse dia...
Nesse dia, aí o culto começou tal, aí quando ele foi apresentado, o pastor Wellington fez, eu gostaria de apresentar o pregador da noite. Quando ele levantou, eu falei, meu Deus, ele dá a paz do Senhor, ele ora de joelho quando chega e prega, é muita areia para o meu caminhãozinho, me ajuda a carregar, Jesus? Aí, não, mas irmãos, isso eu não estava dando muita bola para ele não sabia de nada, isso era eu internamente, sabe? A palavra inteira, eu não sei o que ele pregou aquela noite, foi o tempo todo assim. E eu falava, Jesus, esse homem é demais. Meu Deus, será que ele é solteiro? Porque eu não vi aliança, lógico, né? Mas também não sabia se era ou se não era. Então, ele pregou. Já pegou, irmão, porque tinha desejado no coração já. Já, tinha desejado no coração. Levei para casa comigo no coração. Aí ele pregou. Depois que ele acaba de pregar, ele canta. Eu falei, não, meu Deus, não é possível que existe um homem desse aqui. É impossível. A minha mãe estava internada, ela tinha tido um infarto, um mini infarto, e ela estava no hospital. Não fui eu que causei isso. Não, ele tinha acabado de chegar. Bem claro. Aí, né, a gente correu, acabou, a gente deu as partes do Senhor tal, eu corri para o hospital. Quando eu cheguei lá, eu subi em cima da minha cama da minha mãe, dei um pulo. Mãe, conheci o meu marido hoje. Ela fez, minha filha, quem? Eu falei, mãe, não sei quem é. Depois fomos descobrir que era o rapaz que a minha avó tinha falado pro meu pai dele, que conhecia desde pequeno. Eu falei, meu Deus, 2 da manhã no Brasil, liguei para minha avó. Vó, meu marido chegou, vó toda entusiasmada. Ela fez, minha filha, vá com calma, ele é um homem de Deus. Eu falei, pronto, ela tá achando que eu tô alvoroçada, né, para cima dele. E nada disso. Passaram-se os meses, isso foi em março de 2008. Em março, abril, maio, quando foi em junho, dia 16 de junho, cheguei lá em casa com ramos de rosas amarelas, que era a minha favorita para me pedir namoro. Sendo que quando ele foi falar com meu pai, ele falou, pastor, não, isso é a sua vez para falar, agora eu falo essa vez. Eu tô aqui, eu só concordo. Não, chegou com as rosas amarelas. Exato. Ok, agora vai o resto. As rosas amarelas, né? Nós conversamos bastante, Foi, né? muito. Muitas idas ao IHOP. IHOP é vocês sabem, né, que Restaurante. tem, né? Então, depois do culto, sempre íamos ao IHOP, um grupo de jovens, a gente sempre saía para comer. E um dia a Alda Célia foi fazer um evento lá em Maryland, né? A cantora Alda Célia. E entre o grupo de jovens tinha um jovem chamado Serginho, que chegou para mim e falou assim, depois do evento da Alda Célia, falou assim, Tiago, você não percebeu, não? Ele percebeu o quê? Você não percebeu que a Karine está arriada os 4 pneus com você? Todo mundo sabia, falei, menos ele. Eu não percebi, não. Cara, ela está gostando de você. Aí ficou mais fácil de pedir namoro quando você sabe que a outra pessoa está gostando, fica mais fácil, né? Então, eu tomei coragem, muito corajoso que eu sou, né? E fui lá pedir a Karine em namoro ao pastor Messias. Né? Nós começamos a namorar, viajamos para New Jersey naquele dia, né, com a igreja de Washington. Tomei uma multa no caminho, né, porque o pastor Messias corre demais, não dá para acompanhar ele. E depois que a gente começou a namorar, com poucos... Em agosto noivamos. Em agosto nós noivamos. Eu fui falar com o pastor Messias, foi aí que eu levei um não. Levei o não do pai, não dela, do pai eu levei o não. Fui falar com o pastor Messias para pedir para casar com a Karine, e ele assustou um pouco, né? O coração bateu um pouquinho acelerado. Mas depois Jesus trabalhou no coração dele, ele deixou. Né? Um dia depois ele já disse sim. Depois de muito chororô, chorou eu, chorou Karine, a intercessora, cadê a mami? Cadê a mami? Ali. A mami teve que se colocar no meio como mediadora entre os homens, entendeu? Chorou lá também, falou, ele foi lá e deixou. E nós casamos em um período total de 7 meses. 7 meses, namoro, noivado e casamento. 7 meses. Quando casamos, nós não tínhamos absolutamente nada. Fomos morar num apartamento bem pequenininho na Flórida. Apartamento, você abria a porta da frente, batia no sofá. Um sofá verde que a gente tinha ganhado. Nós tínhamos um sofá verde, tínhamos uma televisão quadrada, não era nem flat. Dava até para colocar o copinho da água ungida da Universal ainda, naquela época. Era. Né? Tínhamos uma cama, utensílios de cozinha, nós só tínhamos um jogo de panelas da Tramontina. E começamos a construir nossa vida ali na Flórida. Né? E depois viemos aqui para o Texas e já vamos fazer 11 anos que estamos juntos. E já com a Larissa, que é a nossa primogênita. A Larissa fez 9 anos agora em novembro. E o Benjamin, que todos vocês conhecem. E construímos essa família linda
Meus irmãos, durante não esse querendo período lhe de cortar, tempo. porque eu tenho que falar isso. Muita gente que me conhece já sabe um pouquinho e fica brincando. Quando ele começou a ir para a igreja, e ele começou a cantar, e ele pregava, ele fazia tudo aquilo, eu olhava para ele, eu pensava, meu Deus, a mulher que levar esse cara para casa vai ser muito sortuda. E eu brinco com ele até hoje, que já faz 11 anos que quem leva sou eu. E às vezes ele está cantando, está ministrando, eu falo, poxa, não sobrou para ninguém, foi eu. Deus me escolheu para poder levar ele para casa. E eu falo, casamento é muito bom para vocês jovens que estão começando a vida agora. Orem muito. Eu fiz a minha lista dos 100, como vocês viram a Carol, eu e ela, a gente juntou um dia. Eu tinha acho que 19 anos na época. Fiz a minha lista com 100 itens. Quando eu comecei a contar 101, 102, 103, eu falei, poxa, o cara tem mais qualidade do que eu pedi. Verdade. Nossa história, ela foi escrita por Deus. Né? É. Eu, quando era adolescente, em Recife ainda, eu recebi uma palavra profética. Eu não acredito que Deus ele vai pegar na mão de ninguém e vai unir ninguém. Tá? Eu acho que o primeiro casamento Deus fez assim e deu errado. Né? Ele pegou Adão, juntou com Eva e deu o problema que deu. Depois Deus fez, cada um escolhe a sua, é self-service agora. Não vou mais juntar ninguém, entendeu? Mas quando eu era adolescente, eu recebi uma palavra profética que minha esposa estaria nos Estados Unidos, que eu sairia do Brasil, viria para os Estados Unidos. E Deus me disse assim, não namore ninguém aqui, porque você não vai casar com ninguém aqui. Sua mulher está nos Estados Unidos e ela está em um lugar que faz muito frio. E quando a irmã me entregou a palavra profética, ela disse, eu via como muita neve caindo naquele lugar. E Maryland faz muito frio mesmo. Na e foi época lá que a gente se que conheceu, eu estava conheci nevando. Karine, entendeu? Então, nossa história foi escrita por Deus. Amém. Nós não somos perfeitos, nós temos os nossos ajustes, né? Tudo dá certo quando ela concorda comigo. Todas as vezes que ela concorda comigo, flui. É algo interessante, entendeu? Quando ela não concorda, aí dá problema. Normalmente é assim. Aí a gente começa a trazer à memória o que traz esperança. E é isso que eu falo para vocês. O casamento tem momentos difíceis, mas quando você traz à memória tudo que, tipo, as qualidades dele, que eu começo a pesar, aí na hora de querer dar um fora, eu penso, poxa vida, ele cozinha para mim, começa a fazer a lista, aí eu já me acalmo. Lavo, cozinho, passo, cuido dos filhos, verdade. trabalho fora. Ele é uma baita do homem. Assim. Mas você também não está vendo, eu não vou falar muito, né? Porque vai lá que não pode. Mas, enfim, é o meu presente de Deus. Então, quando vocês, jovens, estiverem buscando alguém, busque alguém que seja mais de Deus do que você. Porque quando eu conheci logo o Tiago, eu falei, poxa, ele prega, ele canta, eu tenho que inventar alguma coisa. Eu falei, eu tenho que começar a ler mais a Bíblia, eu tenho que começar a orar mais, porque eu vou ser a mulher de obreiro que ele tem orado também. Então, o seu homem de Deus, a sua mulher de Deus, também está querendo buscar um homem ou mulher de Deus. Então, vocês têm que andarem juntos. Busquem um homem e uma mulher que se leve mais para perto de Deus. Karine, viu? ela é a coroa do meu ministério. Vou elogiar agora. Eu quase não chorei, não fale isso não. Estava indo tão bem. Nós nos damos muito bem. Dificilmente a gente realmente... Estou falando isso aqui de verdade. A gente briga, a gente ri muito em casa. E o segredo da nossa união é Deus. É Deus. Porque eu amo a Deus, porque ela ama a Deus, nós lutamos para fazer um ao outro feliz e somos fiéis um ao outro, mas o segredo é Deus. O cordão de 3 dobras não se quebra com facilidade, é o que a Bíblia diz. Então essa união é eu, Karine e Deus. E se você que é jovem também quer um segredo para um casamento com sucesso, é você amar a Deus acima de todas as coisas. Porque se você ama a Deus, você vai amar seu cônjuge, você vai amar seus filhos. Se você ama a Deus, você vai fechar os olhos para todas as outras e para todos os outros. Casem com alguém bonitinho, gente, que é para a vida toda, para depois vocês não estarem assim, né, em casa olhando para os outros. Né? Não pode, não. Tem que casar com alguém bonitinho. Bonitinho não, porque bonitinho é feio arrumadinho, né? O cara é um gato bonito, tem que nem casar, você. gato não, porque gato arranha. Tem que ser ovelha. Uma ovelha. Isso, tem que casar com ovelha. Mas esses somos nós, 11 anos de casados, e vamos aí continuar casados até Jesus voltar. Até Jesus que voltar. pena que lá no céu não se casa nem se dá em casamento, porque se desse, eu não escolheria uma anja, eu escolheria ela de novo. Eita, rapaz! Aprendam! E para não ficar como bom pessoal da Assembleia de Deus, né, que sempre fala, para não ficar só nas minhas palavras.
Não, isso aí é só para os casados, aí não pode. Efésios 3:20, que diz: aquele que é poderoso de realizar infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou imaginamos, de acordo com o seu poder que age em nós. E Tiago é o meu infinitamente mais. Não é não? Deus abençoe. A Jovem Sol vai dar uma lembrancinha para vocês. Muito obrigado pela participação.